Imagine o seguinte cenário. Um homem está parado à beira de um rio. Ele não está doente, não está ferido, não está velho demais para continuar vivendo. Ele simplesmente para. E então, o céu se abre. Um carro de fogo desce em chamas, cavalos reluzentes rasgam o ar, e esse homem é arrebatado vivo para a presença de Deus, sem morte, sem sepultura, sem despedida. Isso não é ficção científica, isso não é lenda folclórica, isso está registrado nas Escrituras Sagradas. E aconteceu com um único homem em toda a história do Antigo Testamento. Seu nome era Elias. Mas aqui está a pergunta que poucos se atrevem a fazer em voz alta. Por que Deus escolheu Elias? Por que não Moisés, que falou face a face com o Eterno? Por que não Abraão, o pai de todas as nações? Por que não Davi, o homem segundo o coração de Deus? Por que Elias, e apenas Elias, foi levado ao céu sem provar a morte? O que esse profeta sabia que os outros não sabiam? O que ele fez, que foi além de qualquer ato de fé registrado antes ou depois, ou pior, será que Elias ainda não morreu? Há uma tradição esquecida, um segredo guardado entre as linhas dos pergaminhos hebraicos. Uma profecia que conecta o arrebatamento de Elias a um evento ainda por vir. E quando você entender essa conexão, você nunca mais vai ler o livro de Apocalipse da mesma forma. Fique até o final. Porque o que vamos descobrir juntos hoje não está nos sermões comuns de domingo, está escondido na história, na profecia e no silêncio que Deus deixou propositalmente para ser desvendado. Para entender Elias, você precisa primeiro entender o mundo em que ele viveu. E esse mundo estava em chamas, não de glória, de apostasia. Estamos no século 9 a.C. O reino de Israel estava dividido em dois. Ao sul, Judá, ainda tentando guardar algum resquício da fé de Davi. Ao norte, Israel, mergulhando cada vez mais fundo em algo que os profetas chamavam de abominação. E no trono do norte havia um rei. Seu nome era Acabe. A Bíblia não hesita ao descrevê-lo. No livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, está escrito com clareza brutal: Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, mais do que todos os que vieram antes. Isso é muito para dizer de um rei. Mas Acabe não chegou à maldade sozinho. Ele se casou com uma mulher cujo nome até hoje carrega o peso da traição e da sedução ao mal. Jezabel, princesa fenícia, filha do rei de Sidom, devota fervorosa de Baal, o deus do trovão, da fertilidade e do fogo. Ela não apenas trouxe os ídolos de Baal para Israel, ela massacrou os profetas de Deus, centenas deles. Mandou caçá-los, silenciá-los, eliminar qualquer voz que ainda ousasse falar em nome do Eterno. Israel estava sufocando. A fé estava sendo apagada como uma vela no meio de uma tempestade. E Deus estava em silêncio. Ou, pelo menos, era o que o povo pensava. Porque no meio desse caos total, de um lugar que ninguém esperava, surgiu um homem. Não havia fanfarra, não havia apresentação real, não havia genealogia detalhada, apenas uma linha seca, quase descuidada, no texto sagrado. Elias, o tisbita dos habitantes de Gileade. Gileade, uma região remota, montanhosa, esquecida, um lugar de onde ninguém esperava que viesse coisa alguma importante. E esse homem, sem título, sem linhagem famosa, sem escola de profetas, entra direto no palácio de Acabe. Sem cerimônia, sem protocolo, sem medo, e diz ao rei mais poderoso de Israel: Vive o Senhor Deus de Israel, diante de quem estou. Não haverá nos próximos anos nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Pense no peso dessa declaração. Elias não pediu permissão, não negociou, não profetizou com tremor. Ele entrou no centro do poder corrupto de Israel.
e decretou uma seca de 3 anos e meio, e saiu. Quem era esse homem? De onde vinha tamanha ousadia? E por que Deus escolheu justamente ele para ser o porta-voz num dos momentos mais sombrios da história sagrada? Aqui começa o mistério real. Porque Elias não era apenas um profeta corajoso. Elias era diferente, de uma forma que os estudiosos das Escrituras discutem até hoje. Há algo na forma como ele aparece, na forma como age, na forma como some, que sugere que sua história não começa onde a maioria pensa e, definitivamente, não termina onde a maioria imagina. Para entender por que Deus levou Elias vivo ao céu, precisamos entender quem Elias realmente era, não apenas o que ele fez, mas o que ele representava. Comecemos pelo nome. Em hebraico, Elias se escreve Eliahu, e Eliahu significa uma coisa muito específica. Meu Deus é Yahvé. Num país que havia abandonado Yahvé para adorar Baal, o nome do profeta era em si mesmo uma declaração de guerra. Cada vez que alguém chamava seu nome, estava, sem querer, proclamando a soberania do Deus que tentavam esquecer. Mas há algo ainda mais profundo. Os rabinos hebraicos, os grandes estudiosos da Torá, sempre enxergaram em Elias uma figura singular entre os profetas. Não porque ele fez mais milagres que os outros, embora os milagres de Elias sejam impressionantes. Ele multiplicou farinha e azeite para uma viúva no meio da fome, ressuscitou o filho dela dos mortos, chamou fogo do céu no Monte Carmelo diante de 450 profetas de Baal. Caminhou 40 dias no deserto sem comer ou beber. 40 dias, o mesmo número de dias que Moisés passou no Sinai, o mesmo número de dias que Jesus passou no deserto antes de seu ministério público. Coincidência? Nas Escrituras, não existem coincidências. Mas voltemos à pergunta central: por que Deus o levou vivo? Para responder isso, precisamos olhar para o momento exato em que o arrebatamento acontece. E o que encontramos ali é perturbador. Elias está velho, seu ministério está chegando ao fim. Deus já havia designado seu sucessor, um jovem chamado Eliseu, que havia deixado tudo para seguir o profeta. E então, numa manhã comum, Elias começa uma jornada, de Gilgal para Betel, de Betel para Jericó, de Jericó para o Rio Jordão. É como se ele estivesse se despedindo, visitando os lugares sagrados da história de Israel, os lugares onde Deus havia agido, caminhando pelos passos da memória do povo. E em cada parada, Eliseu recebe o mesmo aviso dos filhos dos profetas: sabes tu que hoje o Senhor vai tirar o teu mestre de sobre ti? E em cada parada, Eliseu responde com a mesma determinação: eu o sei. Cala-te! Há uma tensão crescente nessa narrativa, como se o universo inteiro soubesse o que estava prestes a acontecer, como se até as pedras e as árvores estivessem segurando a respiração. Então chegam ao Jordão. Elias pega seu manto, dobra-o e golpeia as águas, e o rio se abre. Os dois atravessam em terra seca. Mais uma vez, os ecos da história sagrada ressoam. Moisés dividiu o Mar Vermelho, Josué dividiu o Jordão, e agora Elias divide o Jordão novamente, como se estivesse recapitulando toda a história da redenção antes de partir. E então, Elias faz uma pergunta a Eliseu. Uma pergunta simples, mas que carrega um peso eterno: que te farei antes que seja tomado de ti? E Eliseu responde com audácia: que uma dupla porção do teu espírito venha sobre mim. Uma dupla porção, não a mesma porção, o dobro. E Elias diz algo que os estudiosos debatem até hoje: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te será concedido. Mas se não me vires, não será assim. Por que era necessário ver o arrebatamento para receber a bênção? O que havia naquele momento que exigia testemunhos?
Porque Deus construiu essa cena como se fosse uma transferência oficial de autoridade espiritual. E então acontece. Enquanto caminhavam e conversavam, eis que apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo, os quais os separaram um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Um carro de fogo, cavalos de fogo, um redemoinho. Agora pare e pense com cuidado. Deus não precisava de carros de fogo para levar um homem ao céu. Ele é o Criador do universo. Poderia ter simplesmente levado Elias em silêncio, sem espetáculo. Mas ele não fez isso. Ele construiu uma cena com testemunha, com símbolos, com poder visível. Por quê? Porque o arrebatamento de Elias não era apenas o fim de um ministério, era o início de algo muito maior, era uma mensagem cifrada para todas as gerações que viriam depois. E é aqui que o mistério se aprofunda de verdade. Porque quando começamos a examinar o que os profetas escreveram depois do arrebatamento de Elias, encontramos algo que vai gelar o seu sangue. Elias não havia simplesmente partido. Ele havia sido reservado para um momento específico, para um papel que ainda não havia chegado. Há uma pergunta que os teólogos fazem há séculos, uma pergunta simples na forma, mas devastadora no conteúdo. Se Elias foi levado ao céu sem morrer, quando ele vai morrer? Porque existe uma lei nas Escrituras, não uma sugestão, não uma metáfora poética, uma lei, registrada no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Está ordenado aos homens que morram uma vez, e depois disso, o juízo, uma vez. Todo ser humano que nasce neste mundo deve passar pela morte, exceto que Elias passou direto, sem morrer, sem sepultura, sem epitáfio. Então onde está ele? O que está fazendo? E quando vai cumprir o destino que toda alma humana precisa cumprir? A resposta começa no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, o último profeta antes de 400 anos de silêncio divino. E suas últimas palavras, as últimas palavras de Deus antes do grande silêncio, falam de um único homem. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Pare aqui. Deus fecha o Antigo Testamento com uma promessa, não de um anjo, não de um novo rei, mas de Elias, o mesmo Elias que foi levado de carro de fogo, o mesmo Elias que nunca morreu. Ele voltará, antes do dia do Senhor, antes do juízo final. Mas aqui a história fica ainda mais complexa, porque quando Jesus caminhava pela Galileia, seus discípulos fizeram uma pergunta direta sobre essa profecia. Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu algo que sacudiu tudo. Elias já veio e não o conheceram. E o texto diz que os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. João Batista, o profeta que nasceu no deserto, que comia gafanhotos e mel silvestre, que vestia peles de camelo, que clamava no deserto: preparai o caminho do Senhor. João Batista veio no espírito e poder de Elias. Assim o anjo havia anunciado ao seu pai Zacarias antes mesmo de seu nascimento. Mas aqui está o nó que poucos conseguem desatar. Se João Batista foi o Elias que havia de vir, por que João Batista, quando perguntado diretamente pelos fariseus: és tu Elias? Respondeu sem hesitar: não sou. Dois textos, dois testemunhos, aparentemente contraditórios. E no meio dessa tensão, há uma verdade que a maioria das pessoas nunca parou para considerar. Os estudiosos das Escrituras chamam isso de duplo cumprimento profético. João Batista cumpriu a profecia de Malaquias de forma parcial. Veio com o espírito de Elias, preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo. Mas a profecia de Malaquias não estava completamente encerrada, porque o texto fala do grande e terrível dia do Senhor.
e esse dia ainda não chegou, o que significa que ainda há um Elias por vir, o Elias literal, o mesmo que foi levado de carro de fogo, o mesmo que está há milênios aguardando o momento certo. E agora abrimos o livro mais misterioso da Bíblia, o livro do Apocalipse, capítulo 11. João está em visão profética e vê duas figuras, duas testemunhas, dois homens com poder sobrenatural, poder de fechar o céu para que não chova, poder de transformar água em sangue, poder de ferir a terra com pragas, e durante 1260 dias, esses dois homens pregam no meio de Jerusalém, com autoridade que o mundo nunca viu. Quem são essas duas testemunhas? A Bíblia não diz seus nomes explicitamente, mas deixa pistas que são quase impossíveis de ignorar. Fechar o céu para que não chova. Esse foi o poder de Elias. Transformar água em sangue e ferir a terra com pragas. Esse foi o poder de Moisés. Dois homens que tiveram encontros únicos com Deus. Dois homens que apareceram juntos na transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Dois homens que, de formas diferentes, nunca tiveram um fim comum. Moisés, cujo corpo foi sepultado por Deus em local desconhecido e sobre quem o arcanjo Miguel disputou com o diabo segundo o livro de Judas. Elias, que foi levado vivo ao céu sem provar a morte. E o texto do Apocalipse diz algo ainda mais perturbador sobre essas duas testemunhas. Após seus 1260 dias de ministério, a besta que sobe do abismo os atacará, os vencerá, os matará, e seus corpos ficarão nas ruas de Jerusalém por 3 dias, meio expostos, não sepultados, enquanto o mundo celebra. Mas então, o sopro de vida de Deus entra neles. Eles se levantam. Uma voz do céu diz: "Subi aqui", e sobem ao céu numa nuvem, diante dos olhos de seus inimigos. Agora conecte os pontos. Elias foi levado ao céu sem morrer. A Bíblia ordena que todo homem morra uma vez. As duas testemunhas do Apocalipse têm exatamente os poderes de Elias e Moisés. As duas testemunhas morrem. As duas testemunhas ressuscitam. As duas testemunhas sobem ao céu. Seria esse o momento em que Elias finalmente cumpre o decreto de Hebreus? Seria essa a morte que foi adiada por milênios, reservada para o momento mais dramático da história humana? Há algo imenso nessa ideia, algo que faz a espinha gelar. Elias não foi levado ao céu como recompensa por uma vida boa. Elias foi levado ao céu como um soldado reservado, preservado, guardado, mantido, para o momento em que o mundo precisaria mais de um profeta do que em qualquer outro ponto da história. E então, há uma última conexão. Uma que poucos percebem, mas que quando você vê, não consegue deixar de ver. Na última ceia, Jesus tomou o cálice e disse: "Não beberei mais deste fruto da videira até aquele dia em que o beber novo convosco no reino de meu Pai." Há uma cadeira vazia na mesa do seder judaico até hoje, uma cadeira reservada, com um cálice cheio, aguardando um convidado específico. O nome do convidado? Elias. Os judeus, há milênios, reservam um lugar à mesa para Elias, esperando que ele apareça na noite da Páscoa, esperando o profeta que Malaquias prometeu, esperando o precursor do dia do Senhor. Uma cadeira vazia, um cálice cheio, uma promessa pendente. Pense no que isso significa. Durante milênios, duas tradições completamente separadas, o judaísmo e o cristianismo, estão esperando pelo mesmo homem, o homem que nunca morreu, o homem que está guardado para o fim dos tempos, o homem cujo nome significa "Meu Deus é Yahweh." Chegamos ao fim da nossa jornada, mas talvez seja o começo da sua. Pense em tudo que descobrimos juntos. Um homem surge do nada, sem genealogia elaborada, sem escola famosa, sem título real.
Ele aparece no momento mais sombrio da história de Israel, quando a fé estava sendo assassinada, quando os altares de Baal fumegavam por toda a terra, quando o silêncio de Deus parecia definitivo. E esse homem enfrenta reis, derrota centenas de falsos profetas, chama fogo do céu, fecha os céus por 3 anos e meio, ressuscita mortos, caminha 40 dias sem comer, e então é levado, vivo, num carro de fogo, para um destino que nenhum olho humano conhece. Mas aqui está o que mais me impressiona em toda essa história. Não é o carro de fogo, não é o redemoinho, não é sequer o arrebatamento em si, é um momento antes de tudo isso. Um momento que a maioria das pessoas passa rapidamente, sem perceber o peso que carrega. Antes de ser levado ao céu, Elias havia pedido a Deus que o matasse. Isso mesmo. O mesmo profeta que fechou os céus, o mesmo homem que enfrentou Jezabel sem piscar, o mesmo guerreiro espiritual que o próprio Acabe chamava de perturbador de Israel, havia se prostrado debaixo de uma árvore no deserto, exausto, sozinho. E disse a Deus: "Já basta, Senhor, tira a minha vida." Elias queria morrer, e Deus não apenas recusou o pedido, Deus fez o oposto absoluto. Deus o preservou da morte para sempre. Há algo profundamente humano nesse momento, e algo profundamente divino na resposta. O homem que Deus escolheu para nunca morrer foi o homem que pediu para morrer. Não foi o mais forte, não foi o que nunca fraquejou, não foi o que nunca duvidou. Foi o homem partido, deitado no chão do deserto, sem forças, sem esperança, dizendo a Deus: "Já basta." E Deus enviou um anjo, não para repreendê-lo, não para cobrar resultados, não para lembrá-lo de quantas pessoas ainda precisavam de um profeta. O anjo tocou nele e disse simplesmente: "Levanta e come, porque o caminho é longo demais para ti. O caminho é longo demais para ti." Deus sabia que o caminho de Elias era mais longo do que qualquer ser humano poderia imaginar. Sabia que aquele homem partido debaixo de uma árvore no deserto ainda tinha um destino que ultrapassava os limites do tempo. E agora, milênios depois, a cadeira ainda está vazia, o cálice ainda está cheio. A profecia de Malaquias ainda ressoa nas sinagogas do mundo inteiro, e o livro do Apocalipse ainda descreve 2 testemunhas, cujos poderes nenhum leitor honesto consegue ignorar. Então eu te pergunto, com toda a honestidade que essa descoberta merece, se Deus preservou Elias por milênios para um papel ainda por cumprir, o que isso diz sobre o tempo em que vivemos? Será que estamos mais próximos do que imaginamos do momento em que essa cadeira vazia será ocupada? Será que os sinais que vemos no mundo hoje, a desordem, a apostasia, os falsos profetas multiplicando-se como nunca, são os mesmos sinais que existiam no tempo de Acabe e Jezabel? E se forem, então talvez Elias não seja apenas uma história do passado. Talvez Elias seja um aviso para o presente. Há uma frase que os judeus dizem até hoje ao abrir a porta para o lugar vazio de Elias na noite do Seder. Uma frase carregada de esperança e urgência ao mesmo tempo. Eliyahu Hanavi, Elias, o profeta. 3 palavras, ditas há mais de 3.000 anos, ditas ontem à noite em lares espalhados pelo mundo, e que talvez sejam ditas uma última vez, quando o momento profetizado finalmente chegar. A história de Elias não terminou, ela está em pausa, e quando essa pausa terminar, o mundo inteiro vai saber se este vídeo abriu algo dentro de você, se uma pergunta nasceu que você não consegue ignorar. Então Elias já cumpriu parte do seu propósito aqui hoje, porque o trabalho dele sempre foi este: despertar. Pense nisso.